Olá, pessoal! Prof. Gi está aqui hoje no nosso segundo episódio do podcast Pod Gi e vou falar primeiramente dos nossos patrocinadores. Tem uma colinha aqui justamente para eu não esquecer de nenhum, então vamos agora agradecer os patrocinadores. Criativa Modas, que hoje está me vestindo, estou aqui com um coletinho de couro, tem uma saia de couro e ainda a blusinha, gente, super linda, camisa branca, estilosa. Além da Tesouro, Lojas Tesouro também está nos patrocinando, deixando aqui lindos relógios e uma caneta maravilhosa. Inclusive eu coloquei um dos vários relógios aqui para vocês analisarem, para ver se, olha, meu estilo é esse ou aquele. Também estamos com, claro, materiais elétricos, hidráulicos e decor. Também Nivea Home. Estamos com o Empório das Bebidas lá da cidade de Jacarezinho. R Nutrition Suplementos, também Central Artes e Adesivos com o Bruno, também Esquinão Restaurante e Grill, que é do Luiz, doutora Rosana Rebelato, que é dentista, também tem harmonização facial lá da Integral Odonto e Saúde. Estamos com a ProElite Centro de Treinamento, Janaína Corsini, cabeleireira, Patrícia Vilas Boas, nutricionista, Fanorp e também Sabor de Festa e Café, que está nos patrocinando aqui com os quitutes. E agora, quem será a nossa entrevistada do segundo episódio do Pod Gi? Gente, hoje nós estaremos entrevistando uma juíza de direito, que além de juíza, é uma pessoa incrível, companheira, amiga, que eu posso falar de coração, porque eu trabalhei com ela na comarca de Santo Antônio da Platina. A doutora Joana Tonetti Biazos. Doutora, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com a senhora. Quando eu fui ali na frente, já dei um abraço, assim, a gente já chega assim, falo, meu Deus, que delícia receber a doutora Joana. Uma pessoa incrível, uma pessoa assim que o coração aquece só da gente se abraçar. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gi. Eu fico meio até sem graça aqui pelos elogios. Imagina. É tão bom a gente retornar ao passado, aquele nosso passado tão gostoso, quando a gente trabalhou juntas, né? Sim. E assim, tantas lembranças boas, maravilhosas. Eu que fico muito feliz de estar aqui. É uma responsabilidade tanta conversar com o pessoal aí, os seguidores. E falar um pouquinho sobre a nossa carreira jurídica, né? Isso. Que é bem... eu acho que é uma forma da gente contribuir para todo mundo que está ouvindo, para ir para o direito, né? Porque o direito é tão encantador. E tem tantas profissões, né, doutora? Com o direito, né? O direito é assim, a gente fala que é o curso que mais apresenta profissões para os nossos alunos. E a senhora, como juíza de direito... Eu gostaria de saber já desde o início como funciona isso, doutora. Assim, vamos pensar, por que estudou curso de Direito? Qual foi a finalidade? A senhora já tinha isso desde criança? Como que era? Gislaine, uma boa pergunta. A sua família era da área? Não, não era da área. Me eu conta. Acho assim, é uma boa pergunta porque eu tenho um filho já nessa época universitário. E a gente fica tão, assim, indecisa de como orientar os filhos, né, para escolher uma profissão. Sim. Como é difícil, com 17 anos, 18 anos, você descobrir o que fazer para o resto da vida. Né? E comigo foi mais ou menos dessa forma. Eu também não sabia o que fazer na época. Tinha dúvida? Aí eu, na verdade, estava bem perdida em tudo. E, assim, meus pais... são de família humilde, né? Sim. Meu pai é pedreiro, minha mãe dona de casa. Olha. E nós morávamos em frente à Faculdade de Direito de Jacarezinho. Ali de frente, parece que já estava chamando. De frente. Tanto é que até tem uma foto histórica nossa, que eu e minhas irmãs em frente da faculdade, a gente tinha uns 5, 6 anos de idade. Pititica. Pititica, porque a gente brincava ali em frente da faculdade. Então a gente não via a faculdade como
uma instituição de ensino. Era, na verdade, um local que a gente sempre estava ali brincando, estava vendo o pessoal que ficava, que trabalhava ali, que estudava ali, né? E meu pai sempre falou, eu queria tanto que uma filha fizesse direito, né? E eu tava naquela dúvida cruel, eu falei assim, eu tô meio perdida, né? A senhora é a mais velha? Eu sou a mais velha. A mais velha. Então foi a que deu o pontapé inicial, assim, Daí eu dizer. peguei e falei assim, eu vou fazer direito. Entrei no primeiro ano, me encantei com direito, daí as minhas irmãs seguiram. Então, assim, eu no primeiro, a outra irmã no segundo e a outra no terceiro. São 3 mulheres. 3 mulheres. Nós somos em 4 mulheres. 4 mulheres. 4 mulheres, nós 4 fizemos direito. 4 fizemos direito e as 4 trabalham na área. Meu Deus! E todas fizeram na mesma instituição? Na mesma. Ali de frente? De frente. Doutora, agora fala uma coisa pra mim. A senhora sempre estudou em escola pública ou particular, desde criança? Sempre escola pública. Eu estudei no Rui Barbosa, depois do Rui Barbosa, eu fui para a faculdade de Direito lá em Jacarezinho, e estudei na faculdade de Direito, de Jacarezinho. Gente, inteligente... Tá. Nem um pouco, né? Nem um pouco inteligente, né? Imagina. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, na verdade, é muito esforço. Eu acho que dedicação e esforço é que leva a gente a conseguir os objetivos da vida. A conquistar, e eu acho até legal a gente colocar isso, né? Que educação é tudo. Eu sou muito adepta daquela noção que a educação transforma as pessoas e transforma o mundo. Exatamente. Eu sou bem um exemplo disso. Meu pai é uma pessoa muito simples, mas ele me deu muito carinho e muitas lições de vida. Olha. Uma delas, ele falava assim, o que eu te dar de material, as pessoas podem tirar, mas eu vou te dar educação, que isso ninguém vai tirar de você. E eu tento passar isso para os meus filhos e para as pessoas que estão em volta. Então, quando eu dava aula, lecionava, era nesse sentido de poder passar para as pessoas esse amor pela educação. Exatamente. Né? E você, estudando, nada é perdido, pelo contrário. A gente só ganha, né? Só ganha. E salva vidas, né, doutora? Muitas e muitas vidas. Salva o mundo, né? Eu conheço um pouco da história da doutora Joana, em virtude de nós termos trabalhado juntas, né? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande, eu vejo a senhora, assim, como uma pessoa de incentivo, de estímulo para os meus alunos, para os meus seguidores. E, assim, saber que o seu pai era pedreiro, a sua mãe dona de casa, estudou em escola pública a vida inteira e fez uma faculdade pública de direito e hoje é juíza de direito, isso daí é assim o maior estímulo que nós temos de que a educação ela transforma realmente as vidas das pessoas. Com certeza. E nunca mais parou de estudar, né? Ah, não, a gente não para, né? O resto da vida. E assim, só para ressaltar, assim, nós 4 ficamos no ramo do direito, né? Sim. Eu sou juíza, a minha segunda irmã também é juíza, Sim. A terceira é promotora e a Feira ela na lista do TJ. Então, na verdade, todo mundo acabou ficando na área jurídica. Jurídica, isso. Doutora, quando que a senhora se formou na faculdade? A senhora se lembra? Em 93. 93. E durante, assim, os 5 anos da faculdade, a senhora levava muito a sério? Sim. O estudo? Sim. Estudava muito, fazia estágio, trabalhava durante a faculdade? Como que era a tua rotina durante a faculdade? Como a minha família era pobre, né? Então precisava de uma ajuda econômica e eu trabalhava. Então eu fiz magistério e eu lecionava, eu dava aula de primeiro e segundo ano primário, né, durante toda a faculdade. A senhora era professora? Eu era professora. Na época que estudava direito. Isso. Então eu estudava de manhã, né, fazia as tarefas, as atividades, à tarde eu lecionava e à noite eu ia para a faculdade. E tudo muito organizadinho? Tudo. Sempre? Tinha assim um roteiro? Durante tem a hora minha para semana. tudo, tem hora para tudo, mas tinha hora também para descansar, né? Sim. Final de semana é horário de você descansar, rever os amigos, conversar, ir pro barzinho, mas assim, compromissos são compromissos. É o que eu tento passar. Qual que é o compromisso do estudante? Levar a sério. Sim, né? Isso. Doutora, e assim, durante as provas na faculdade, porque não dá pra gente estudar no dia da prova. Não, tem que estudar antes. Era um ritual, assim, vamos dizer.
terminei aquela matéria daquele dia, eu já chegava em casa, estudava. Por exemplo, tive aula de direito penal hoje à noite. Amanhã de manhã a senhora já estudava a matéria ou deixava para... Vai adiando. Como que era? Olha, isso é importante pra gente... Eu acho que a revisão da matéria é muito importante, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu não era de revisar no dia seguinte, mas assim, 1, 2 semanas antes, era feita uma revisão de tudo, e também pegava os livros, né, acompanhava, e eu tinha uma vantagem muito grande, é que meu grupo de estudos na faculdade lá, as meninas que estudavam junto comigo, né, elas eram muito dedicadas, então uma incentivava a outra. Então eu acho também essa parte do companheirismo na faculdade é muito importante. Que legal, porque uma incentiva a outra, né? Então a gente tinha professores muito bons, né? A estrutura da faculdade também, porque eles eram muito rigorosos na faculdade, né? Sim. Com presença, com comparecimento na sala, os trabalhos e tudo mais. E além disso, o nosso grupo de estudo também era bom. muito, e esse grupo de estudos assim foi criado justamente para poder uma ajudar a outra mesmo, né? Isso é importante destacar. É aquele grupinho da faculdade que você se identifica, que você tem uma relação mais próxima e que um ajuda o outro, né? Um é muito bom em direito penal, mas o outro é muito bom em direito civil. Então, cada um dá uma força na matéria que o outro não tem tanta habilidade, né? Ajudava o outro. E principalmente na época de prova também, né? Porque isso daí faz diferença. A gente fazia muito resumo, a gente fazia assim, trocar o material de um com o outro, eu vi tal livro, que isso é legal, então a gente ia trocando. Só. E a senhora era de tirar só notona? Era. Quer dizer, levou a sério mesmo, 5 anos. Eu não gostava de nota baixa. Então, não admitia? Assim, era uma coisa minha, sabe? Não é questão de competir com os outros, eu estava competindo comigo mesmo. Isso então, é assim, né? eu achava que eu merecia porque eu me esforcei para aquilo. Então, assim, eu queria sempre o máximo, né? E depois que a senhora conseguiu finalizar a faculdade, fez exame da ordem, fez concursos públicos só da magistratura, como que foi assim, 5º ano, ou já começou a fazer concurso desde o 1º ano? Como que foi essa questão assim de concurso público? Eu, na verdade, sempre fui adepta de concurso público. É mesmo? O primeiro concurso público que eu fiz, eu tinha 18 anos. Capaz. Porque eu adorava concurso público, eu achava que eu iria conseguir alguma coisa melhor na minha vida fazendo concurso público. Que legal. Então, assim, a partir dos 18 anos, eu fiz 18 anos, na semana que eu fiz 18 anos, eu fiz minha primeira inscrição para concurso público. Do quê? Era, se não me engano, na área de saúde, alguma coisa na área de saúde. Então eu fazia todo quanto é tipo de concurso público. O que vinha, eu estava fazendo. Exatamente. E daí um que ficou bem marcado, que assim, eu estava no 3º bimestre do 1º ano da faculdade, eu fiz um concurso público para a Justiça do Trabalho. Olha, e eu fui chamada difícil, no 3º bimestre do último ano da faculdade. Capaz! Demorou para chamar e ainda deu tempo, então? Deu tempo. Tinha uma vaga, eu passei em 13º, e daí eles me chamaram no último ano. Foi indo, ainda deu certo, porque são 2 anos, né? Pode prorrogar por mais 2. Era 2, prorrogava por mais 2. Daí me chamaram no último ano, daí eu tinha mais um bimestre, eu tinha que ir para Londrina. Daí a minha sorte é que eu levei a faculdade certinho, então eu tinha, vamos dizer assim, condição de faltar à faculdade. Então eu faltei o último bimestre da faculdade e eu vim no final de semana fazer as provas para terminar a faculdade. E com certeza já tinha encerrado aí o ano letivo no 3º bimestre com as notas, né? Com certeza. Mas eu não podia perder as provas, né? Isso, porque senão... Não, eu acho assim, a gente não pode perder a oportunidade de estar na faculdade e aprender. Né? Sugar o professor, o conhecimento dele, a experiência dele. E, como eu disse, eu tinha ótimos professores, então eu não podia passar batido nisso. Então, eu ia para a faculdade, nos finais de semana, o pessoal mandava para mim, na época era por fax, porque ainda não tinha celular, né? Eles mandavam por fax, a matéria eu estudava no final de semana e vinha fazer. E fazia a prova. Fiz a prova. Então, chegou a ser nomeada e tomou posse desse concurso. Isso. E depois, como que foi, assim, vou fazer para juíza, já de imediato ou
Não, na verdade, assim, na faculdade, a gente tinha 2 professores que eles eram muito apaixonados pelo Ministério Público. Então, essa paixão pela promotoria, por ser promotor, me contaminou. O penal é processo penal. Praticamente, constitucional. Não, então, assim, eu queria ser promotora. Queria, na verdade, defender a sociedade. Sério? Né? Então, assim, eu sempre fiz concurso para promotor. E só que Verdade, doutora. Só que o problema é que eu reprovava em direito penal. Que é a disciplina, né, que tem que tirar nota Básica boa. de tudo. Então, e eu reprovava, assim, várias vezes por 2 décimos, meio ponto, Não acredito. na prova dissertativa de direito penal. Né? Então, assim, reprovava direito penal, fiz em alguns estados. Daí, teve uma época que eu reprovei em 3 concursos numa semana. De promotoria sempre. De promotoria e defensoria pública também. Que eu fui. Não, Procuradoria do Estado. Procuradoria. Isso. Tá. Daí, assim, daí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer de juiz. Nunca tinha feito? Nunca tinha feito, porque não era minha área. Daí eu fiz o primeiro para juiz federal, daí ficou faltando acho que 2 ou 3 questões, eu não recorri, e daí eu fiz esse que eu passei. Fiz, e foi fui o passando. Primeiro, então, de magistratura e passou. E fui passando, Então era para ser. Então era pra ser. Eu acho que a carreira escolhe a gente. Olha! A carreira Gente, escolhe. isso é muito legal. E hoje eu olho assim e falo, não tem nada a ver com promotoria. Porque a juíza é totalmente imparcial. E o promotor, ele é parcial. Ele defende a sociedade, ele vai ser, ele vai estar pendendo para um lado. Sim. Né? Então, assim, hoje eu não consigo me ver fazendo, por exemplo, um júri. Né? Um júri acusando, ou mesmo pedindo absolvição de um réu quando é o caso, né? Sim. Então, assim, a carreira me escolheu. Doutora, e quando a sua mãe, seu pai ficou sabendo? A minha filha vai tomar posse no concurso de juíza. A senhora se lembra do rostinho deles? Nossa. Foi emocionante. É uma coisa, assim, muito incrível, sabe? Eu acho que não tem explicação. E tem mais um detalhe. Eu e minha irmã, nós passamos no mesmo concurso. Nós passamos no mesmo concurso. Da magistratura. Da magistratura. Então, assim, a preocupação dos meus pais era muito grande, porque a gente foi para a prova oral junto. E o pessoal falava muito na cabeça, não vai passar, se passar vai ser só um. Daí meu pai e minha mãe falavam assim, mas como? A gente vai torcer para quem? Para Joana, que é a mais velha, porque ela já está há 1 ano estudando a mais, ou para a Ângela, que é a mais nova, porque daí ela vai estar sozinha. Né? Então aquela dúvida muito incrível, né? E as pessoas falando na cabeça do meu pai e da minha mãe, mas é muito difícil, seus filhos não têm ninguém conhecido lá em cima, não vão passar. Doutora né? do céu, e o psicológico, né? Então assim, se eu tô onde eu tô é graças a eles deram muita força, família é tudo, não tem. Que bonitinho. Eles deram um apoio psicológico, um apoio moral em tudo isso. Que bonitinho, né? Então é muito incrível, sabe? Pai e mãe sofrem junto, uma alegria junto também. Sim. Né? E falando em mãe, a senhora tem 2 filhos maravilhosos, né? Tem. O esposo, 2 filhos. É a razão da minha vida, né? Então, sabe que eu tava até conversando, né? Esses dias eu falei assim, gente, às vezes a gente tropeça, a gente erra, mas o que dá aquela alavancada na nossa vida são os filhos, não são, doutora? Que dá um estímulo pra gente, fala assim, continua firme, que nós estamos aqui, mãe. É a razão de viver da gente. É a razão, né? O filho, eu acho que ele transforma a gente. Sim. Transforma de uma forma tão por completo, né? Que tem uma Joana antes de ser mãe e uma Joana depois que é mãe. Sim. E essa Joana depois que virou mãe, ela é uma Joana mais assim, centrada, que consegue equilibrar o emocional com o racional, que consegue equilibrar o serviço com o fato de ser mãe, dona de casa, esposa. Sim. Então eu acho que a gente fica muito mais assim, completa de uma forma geral. Sendo mãe. É. E engraçado, às vezes a gente tira
do nosso para eles. Sim. Não é? É o tempo inteiro? É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro, não tem... Olha, lá em casa eu falo às vezes, né? Eu falo assim, gente, eu estando com os meus 2 filhos e sabendo que eles estão bem, pra mim tá tudo certo. Tá Eu incrível. acordo pedindo a bênção pra Deus, pros meus filhos primeiro e depois pra mim. Porque se eles estão bem, a gente tá bem. Não, a gente dá a vida por eles, Não né? é? É uma Eles delícia. estando felizes, a gente está feliz. Eles Sim. estão seguindo o caminho correto, a gente está seguindo o caminho junto com eles, Que né? bonitinho. E estamos aqui para dar esse sustento para ele, né? Esse apoio, né? Sim, falar assim, olha, é possível. Tudo, né? Siga firme no propósito seu, que tô aqui para te apoiar. Exatamente. Não é? Ah, exatamente. É, isso aí. né? É. Doutora, e assim, quando a gente fala de pai e mãe, é engraçado, porque eu fico emocionado, porque assim, a história da senhora tem muito a ver também com a minha família, porque meu pai não tem estudo, minha mãe também não tinha estudo. E quando a gente percebe que a gente quer o melhor para os nossos filhos, é porque os nossos pais queriam o melhor para nós. Então a ideia é sempre a gente melhorar daqui para frente, né? É um aperfeiçoamento, né? Meu pai sempre falou isso, minha mãe. Eu não pude estudar, mas eu quero que meus filhos estudem. Isso. Nós tivemos a bênção de conseguir estudar e nós queremos muito mais para os nossos filhos, né? Sim. E a gente vai encaminhando, né? Vai Cutucando aqui. Eu falo para os meus filhos muito assim, sua profissão é estudar, então você tem que ser o melhor naquilo que você faz, que é estudar. Mas o melhor não é tirar nota alta para aparecer para o outro, não, o melhor é fazer o melhor para você. Se cobre sempre para você melhorar a cada dia. Não seja melhor que o outro, seja melhor a cada dia para você mesmo. Para você mesmo, né? Exatamente. Doutora, é uma questão, hoje eu até estava assistindo, sabe, a um vídeo, e tem uma pessoa específica que eu gosto de seguir nas redes sociais, ela disse assim, vamos ver se a senhora concorda, eu achei bem interessante, falou assim, esteja ao lado de pessoas positivas, esteja ao lado de pessoas que te façam crescer. Saia do lado das pessoas que são pessimistas, que sempre pensam pro lado negativo. Isso reflete muito na nossa vida, não reflete? Quando a gente tá do lado de pessoa positiva, dá a impressão que a gente tá melhor. Eu não sei a senhora, mas comigo funciona assim. Com certeza. Né? A pessoa positiva, ela te empurra para frente. A negativa, ela quer te jogar para baixo. E deixa a gente para baixo, né? Só que eu também tenho uma outra posição. Acho que quando o negativo tá perto, você, primeiro, tem que ajudar essa pessoa. Tá. Tá? E segundo, você tem que fazer o contrário que ela tá te passando. É um exemplo a não ser seguido. Exatamente. Às vezes tem pessoas que falam assim, ai, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? A gente pode sim. Né? A gente não pode, o não tá aí pra gente quebrar. Né? Então tem que buscar. Se a gente fosse ver lá atrás, você, Gislaine, também, a gente ia conseguir estar onde a gente está hoje? Nunca, não porque ia. o mundo falou não pra gente. A gente não tem o perfil, não tem, vamos dizer, a família para encaminhar tudo isso. Nós estamos aqui. Olha porque só, a gente soube falar não para esse pessoal. Não, eu vou seguir em frente. Foi assim uma espécie de quebra, né? Exatamente. De algo que não era bom e a gente conseguiu levar isso para frente num aspecto bom, positivo e mostrar para os filhos. Sim. E ainda mostrar para os netos. Neto não, né, doutora? Ainda não, né? Ainda não, tá muito cedo, né? Eu também não quero ainda não. Dá um tempo, Vamos esperar um pouquinho, mais pra frente, né? Vovó a gente quer ser, mas Com não certeza, agora, né? Vamos esperar um pouco, né? A gente não tá preparado para isso, não. Nem psicologicamente. Nem pensar, não. Nenhum aspecto. Nem pensar. Doutora, e passatempo? O que a senhora gosta de fazer? Eu adoro estar com meus filhos. Da família, sim? Família. Em casa? E adoro passear com o cachorro. Sério? Adoro sair passear com o cachorro. Eu vou conversando com o cachorro. Desestressa? Desestressa. É mesmo? E assim, ver a natureza. Eu gosto de caminhar porque assim, caminhando você olha uma árvore diferente ali, um passarinho, né? Eu vejo muito assim o entardecer. Então aquela lua cheia maravilhosa, eu acho que estar em contato com o meio ambiente reflete tira toda aquela energia negativa a nós. Assim, o caminhar, né? A gente tá ali no meio da natureza, a gente enxerga coisas simples,
que muitos não dão valor. E que é de graça ainda, né? Que é de graça, a gente não tá valorizando aquilo. Engraçado, né, doutora? Porque eu tomo uns remedinhos, sabe? Um remedinho. E uma das coisas que a minha terapeuta falou na época, ela falou assim, Gislaine, você precisa caminhar todo dia. E eu fiz um teste pra ver. E engraçado que dá diferença. Meia hora de caminhada diária dá uma diferença. Gente, eu chegava assim em casa, outra pessoa. E agora eu lembrei, caminhando com o cachorrinho, conversando. Porque o cachorro é nosso companheiro para as aventuras todas, né? E ele não reclama, né? Não, e ele tá feliz, e ele passa aquela felicidade para você. Então, assim, é nas pequenas coisas que a gente descobre as melhores coisas da vida, não é mesmo? Tem tanta gente com tanto, e ainda tá infeliz, né? A gente tem que começar a dar valor nessas pequenas coisas para mostrar que é aqui que a gente consegue alguma coisa. Consegue mudar, né? Como mudar pessoa. Aqui dentro, né? Como pessoa. Doutora, tem algum caso, assim, jurídico, sem ser sigiloso, engraçado ou não, que de repente a senhora já tenha atuado, que possa falar para os nossos seguidores, para os nossos alunos? Será? Tem algum assim que dá pra gente? Até eu vim pensando, falei assim, acho que a Dani vai perguntar alguma coisa assim. Aconteceu bem no começo da minha carreira, eu fui para uma comarca aqui, bem distante daqui, aqui no Paraná mesmo. E a gente vê assim, no Paraná tem inúmeros Paranás, né? Tem. Cada local tem uma cultura, tem uma forma de ser. E eu me lembro que eu fui para essa comarca, uma das primeiras, e chegando lá, a gente parece que tem um feeling a mais quando a gente vê que alguma coisa está estranha ou estão querendo passar a gente para trás. Sim. Né? E a mulher tem disso, né? E eu a mulher peguei um processo lá, olhei e falei, nossa, um usucapião de uma fazenda tão grande e a pessoa não contestou. Não contestou. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Era uma fazenda bem grande. Muitos alqueires. E assim, bem cultivada. E eles, vamos dizer assim, eles dividiram essa fazenda em 5 lotes grandes ali. Sim. E entrou com o usucapião. E a parte contrária não contestou. Eu falei, tem alguma coisa estranha nisso. Ouvi as testemunhas, não, eu moro lá no local, tal. Eu falei, mas o senhor mora no local? Não, sim, eu moro. E o dono da fazenda não contestou. Eu falei, tem coisa por trás disso aí. Alguma coisa, né? Daí eu comecei a olhar, falei, alguma coisa está estranha. E daí eu falei assim, já sei, vamos fazer uma inspeção judicial em loco. Pronto. E fomos. Fomos e era assim, era mata fechada. Eu fui com o delegado, com a polícia, né, sozinha, assim. Não tem chance, não tem como. E a gente foi, né, verificando. Então, já que é o lugar, né, vamos lá ver. Mostra na onde que é as casinhas, tal, já que você mora no lugar. E a gente foi andando tal, e foi muito estranho, porque eu acabei passando um rio. Capaz! Tirei o sapato, atravessei o rio para chegar do outro lado, porque eu tava com medo de voltar e ser alguma coisa, né? Atravessamos, né, a água quase na cintura, regaçamos e tal. E o que é pior, pedimos carona ainda para voltar pro fora. Chegou ali, não tinha nada. Não, tinha sim. Tinha sim, era uma fazenda de árvores de pinos, valiosíssima. Que depois nós descobrimos que tinha feito aquilo para conseguir, porque o usucapião é uma ação constitutiva autônoma, então ela mata tudo que tem antes. Tinha penhoras. Muitas penhoras de dívidas que foram feitas, então com o usucapião, aquela dívida morria tudo. Isso, então. Por isso que não contestava. Para poder quitar a dívida. E deveria ser uma dívida gigante, né? Muito grande, com um banco bem famoso. A gente descobriu isso depois. Mas daí com a inspeção judicial a gente viu que na verdade só tinha mato. Gente do céu. E atravessamos o rio, pedimos carona para poder voltar pro fórum, que tinha audiência tarde ainda. Molhada, porque passou no rio e vamos que vamos. Doutora, a senhora sempre faz diligência assim ou é raro? De vez em quando eu faço. Porque assim, a pauta do juiz é muito cheia de audiência, é muito difícil. Mas às vezes tem que ir numa diligência
para estar de frente com o negócio. Sim, ali, né? Às vezes é importante você entender a situação. Sim. Então, assim, em regra, quando você faz a expensão judicial, você resolve o problema. Oxi. Porque às vezes é um problema, assim, de limites de propriedade. E tem uma cerca aqui, ou um marco nesse lugar, é nesse, não é nesse. Então, assim, você indo lá e verificando no local, você tem uma visão muito, muito clara. Eu tive recentemente um caso, lá em Jacaré mesmo, que eu fiz uma inspeção judicial, eu resolvi 300 processos. Meu 300, Deus! porque eu precisava entender sobre física, né? Tá porque brincando. o terreno sendo mais baixo que o outro, eu conseguiria identificar como resolveria o problema. E aí tem um monte de processo vinculado a isso. Vinculado a isso. Olha Então, assim, só. eu sou muito fã de inspeção judicial. Que legal! É uma pena que a senhora não está na comarca, né? Que eu trabalho, imagina. Eu me faria fala na questão. comarca. Você está em Ribeirão do Pinhal? Eu ainda tô ali. Eu gosto de Santo Antônio, você sabe disso, né? Santo Antônio, assim, ficou no meu coração. É uma comarca maravilhosa. Passei 10 anos aqui. Muitos anos. Com pessoas incríveis. Sim. Né? A gente era uma grande família aqui em Santo Antônio, então faz uma falta danada. Aquela época, né, que eu ainda estagiava. Isso. Depois veio a minha irmã, a sua Gisele. irmã é uma fofa, né? Nossa, maravilhosa. Como estagiária, depois acho que ela foi assessora, né? Foi. Isso. E depois daí como efetiva técnica. Isso, uma belezinha. E fiquei também. sabendo que agora ela está como chefe de secretaria, né? Tá. Eu fiquei super feliz. Eu também. Merecidíssima, nossa. Sim. E ela... A Gisele, assim, ela era, não é porque é tua irmã, mas ela foi sempre uma pessoa muito dedicada. Muito. E ela pegava para fazer, assim, os pareceres de sentença, ela sempre pegava os mais difíceis, porque para ela era um desafio. E fazia perfeitamente. Eu corrigia, o pessoal recorria, chegava no tribunal, confirmava tudo. Olha que legal. Ela é muito, muito... demais, né? Doutora Joana, quando a senhora passou no concurso, como juíza substituta, depois titular da comarca de entrância inicial, tudo e mais um pouco, né? Família, infância, juventude, crime, previdenciário na época também, né? Hoje, a senhora tem uma afinidade maior com alguma disciplina? E me explica o porquê. É assim, quando a gente inicia, né, na magistratura, é a clínica geral. A gente atende tudo. E eu acho bem interessante isso, porque ele te dá maturidade para você atuar em todas as áreas. Sim. Então, assim, na inicial você vai penal, processo penal, civil, processo civil, previdenciário, administrativo, eleitoral. Verdade, tem o eleitoral também. Tem o eleitoral também. Nossa, então, assim, é tudo. Então, isso é legal porque você, vamos dizer assim, você fica... fica craque em tudo, na verdade, né? De tudo um pouco, um pouquinho sabendo. De tudo. Então, eu fiquei mais ou menos uns quase 10 anos. Assim? Assim, né? Clínica geral. Tudo. Né? Daí eu vim, quando eu vim para Santo Antônio, que eu acabei separando daí, eu fiquei aqui mais com o cível. Cível, juizado especial cível. Tá. Né, que também abrangia previdenciários, registros públicos, execução fiscal, né? E depois eu fui para Jacaré, né? Que daí eu tô como juizados especiais. Daí é o cível e o crime, os dois juntos, né? Do G-crime e G-cível. G-cível e também da Fazenda Pública. Também então a gente tem a parte de constitucional, administrativos, servidores públicos, a gente tem bastante ações de servidores públicos lá no juizado da Fazenda Pública. Legal. Desde que o valor seja menor que 60 salários mínimos, né? E o juizado criminal, que é aqueles pequenos delitos, né? Infração de menor potencial ofensivo. E o cível, juizado cível, até 40 salários mínimos. Isso. Até a professora Gia ia falar assim, nossa, mas você deve gostar de direito penal. Não, não gosto de direito penal. Gente, olha, eu até bati aqui, eu fico nervosa com isso, doutor, sabe por quê? Direito penal é muito complexo, eu acho assim, direito penal... Eu tava na torcida pra ser penal. O direito penal, eu acho assim, ele é muito difícil porque você mexe com vidas. Sim. Né? Você mexe com vidas, liberdade, e infelizmente o Estado não te dá um aparato para a gente aplicar o direito penal adequadamente. Sim. Né? Porque não é simplesmente colocar na cadeia.
Pelo contrário, essa pessoa, ela vai continuar na sociedade. Então, eu tenho que preparar ele para ele voltar. E nós não temos isso. Reinserir, né? A gente não consegue reinserir, Não, né? não. Então, é assim, você consegue jogá-lo dentro da cadeia ou do presídio, mas você não consegue trazê-lo de uma forma que ele seja útil para a sociedade. Né? Existe ainda uma discriminação muito grande com o ex-presidiário, né? Sim, e assim, e é complicado porque assim, você pensa, você colocaria uma pessoa para ser, por exemplo, sua empregada doméstica? Sim, entendi. Né? Há um preconceito inserido na pessoa. E a sociedade também não quer ver o problema do preso, o problema social que o direito penal gera. Sim. Então, assim, eu gosto do direito civil. Do civil. Adoro o civil, acho que você tem que pensar muito, você tem que estudar muito, e ele te desafia. Assim, é mais na área, assim, de inventário, de família, de empresa. Eu gosto de responsabilidade civil. Sério? Adoro responsabilidade civil. É mesmo? E eu fui pro civil, assim, meio que sem querer. O meu mestrado e a minha pós-graduação era em processo civil. Então... Eu fiz tudo em cima de processo. E de repente eu fui chamado para dar aula de direito civil. Isso que eu ia falar. A doutora deu aula. Isso, eu dei aula na FIO. Dei aula um pouco na faculdade de Direito de Jacarezinho. Dei aula em algumas pós. Mas tudo direito civil. E daí eu descobri que direito civil é muito mais emocionante, porque ele mexe com a vida. Sim. Então, se você parar para pensar, o nosso dia a dia é o direito civil. É o direito civil. As pessoas não têm noção, mas o direito civil está em tudo. Doutora, e abrange muita questão do patrimônio também, né? Também. É muito, né? Também. É briga, né? Por causa do patrimônio. É família, é inventário, é contratos, obrigação, indenização, é dia a dia. Né? E a responsabilidade civil é a preferida. Ai, adoro. Ai, que legal, é muito doutora. Legal. E como que é a rotina, assim, de uma juíza? Acorda cedinho? Como que é? Porque, assim, nós sabemos que o fórum abre às 12 horas e fecha para atendimento ao público às 18. Mas por detrás de tudo isso, ninguém sabe como funciona. Né? A vida de uma juíza, principalmente quando está de plantão. É assim, as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas trabalha da meio-dia às 6, às 7, trabalha pouco. Não. O juiz, ele é 24 horas por dia. Então, assim, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Sim. Então, em regra, todo mundo trabalha de manhã, de tarde e à noite. Sim. E o plantão, então, piorou? E o plantão, a gente tem plantão final de semana, que esse final de semana é plantão, inclusive de madrugada. Se aprender, por exemplo, uma criança de madrugada, eles vão ligar pra gente. Né? Então, assim, com o plantão até facilitou, porque antes a gente ficava 24 horas mesmo. Sim. Agora não, agora a gente pega por uma região e daí a gente cuida da região toda. Sim. Né? No meu caso lá de Jacaré, ele vai de Carlópolis até Santa Mariana. Ah, que legal. Tá? A gente pega já é tudo. diferente. O de vocês é outro lado aqui. Então a gente pega tudo. É a área criminal, a área civil, a área da infância, o que cair no final de semana e durante a semana, após as 18 horas, já é com a gente também. Né? E sempre tem, né? Sempre tem. Não passa um plantão. Não. Sem nenhuma ação, nenhum BO, né? Não, é impressionante. Não existe, e tem que fazer a audiência também, né? Isso. Então tem as audiências de custódia que a gente também faz no final de semana. Né? Tem prazo para decidir. E às vezes a pessoa fala assim, mas decide de qualquer jeito. Não, claro que a não. gente é fiscalizado o tempo todo. Sim. Né? Então, assim, se a gente atrasar com o processo, a gente responde na corregedoria. Sim. Né? Se a gente atrasar, pode ir para a ouvidoria, pode ir dentro do processo também. Então, é uma fiscalização constante. E não tem como fugir, a gente tem que cumprir, né? A doutora tem que cumprir tudo e arrisca. Porque é um problema. Assim, a gente trabalha para a sociedade também cobra da gente, né? Cobra. A gente tem que fazer sempre o melhor. Dá uma resposta, né? Isso. Tem um problema, me dá a resposta, preciso saber o que a juíza pensa sobre isso. Não gostou? Recorre, né? Tem que recorrer, né? Não vai ter. Por isso tem recursos, né, doutora? E é isso que é importante, sabe? Porque a nossa decisão, ela pode ser revista lá em Curitiba, né? Ou até em Brasília, para verificar se está certo ou não. Sim, Doutora, estamos finalizando a nossa conversa, o nosso bate-papo. Olha, fiquei muito, muito feliz mesmo de recebê-la aqui no nosso estúdio.
para mim é uma satisfação muito grande ouvir toda essa história, todas as situações que a senhora já vivenciou, questão de família, filhos. Olha, foi assim, com certeza, um grande bate-papo, não só para mim, mas para os nossos seguidores, os nossos alunos. A sua história de vida é muito linda e assim reflete realmente quem é a senhora. Uma pessoa simples, uma pessoa querida, uma pessoa assim abençoada. Eu sempre falo para todo mundo, eu conheço a doutora Joana, eu trabalhei com ela e sei que ela é uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que faz de tudo e mais um pouco pelo próximo. E eu conheço realmente a senhora, trabalhei tempo aqui no Fórum de Santo Antônio da Platina. E eu gostaria que a senhora deixasse assim, uma mensagem para os nossos alunos, ex-alunos, nossos seguidores, para toda a sociedade que está acompanhando aí o nosso bate-papo. Bem, dizer que é um prazer estar aqui, né? Nossa, a conversa foi tão rápida, né? A gente não percebe. Parece que a gente começou agora, já tá terminando. E aí fica o Dani aqui, ó, vai, mais uma. Né, Nilton? Mas assim, foi muito bom e eu espero que tenha ajudado alguns alunos aí, ou o pessoal que está seguindo, a ir para o caminho do direito, né? Sim. E assim, principalmente buscar o seu sonho. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: parece que tudo não é possível, tudo vai contra, mas se você realmente se dedicar e estudar, não tem ninguém que vai tirar seu sonho. Você vai conseguir. Então, assim, dedicação e estudo. A gente consegue, sim, o nosso objetivo no final. Nossa, doutora, olha, só tenho que agradecer mesmo, tá? Imagina, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Eu mais ainda, de saber que a senhora aceitou o meu convite, meu Deus. Gente, ficamos aqui com o encerramento do nosso segundo episódio do Pode Gi. Muito obrigada a todos vocês e não percam, porque tem mais episódio pela frente. Um grande beijo. Doutora, muito obrigada. Deus abençoe, tá?